Pronto, gente. Estamos de volta aqui. Continuação. O Retorno à Democracia, né? Capítulo 9. Ainda sobre a Era Vargas, na história, nono ano. Nós temos aqui um diagramazinho aqui, desenhado, né? E a gente temos aqui como Vargas subiu no poder, política trabalhista, revolução constitucionalista, economia e assim vai. Aqui, como Vargas chegou ao poder, né? A subida de Vargas aconteceu após a Revolução de 1930. A gente já sabe mais ou menos como foram os pontos, né? Na verdade, Vargas perdeu a eleição em 1930. Quem ganhou a eleição foi o candidato paulista. Existia uma aliança, um acordo, né? Desde 1891, quando foi implantado essa república no Brasil, né? Que era 4 anos paulista e 4 anos no poder o mineiro. Terminava os 4 anos do mineiro, voltava paulista 4 anos no poder. Isso na presidência da República, isso acontecia nos governos dos estados e também esse processo de oligarquia existia nas cidades também, né? Muitas cidades nordestinas se caracterizaram por esse período de oligarquias no poder. A gente tem que saber que essa questão das oligarquias, que são sempre as mesmas famílias no poder político, praticamente não mudou nada, né? A gente ainda existe isso no Brasil, a gente ainda sofre isso. A política brasileira, ela ainda é muito caracterizada por essa questão da oligarquia, né? A presença de poucas famílias na política brasileira representando os poderes, né? Isso não é característica apenas do executivo, é característica do legislativo e até do judiciário, né? Para quem não sabe o que é o executivo é o poder que executa as leis, né? Que é o presidente da República, os governadores e os prefeitos. E o poder legislativo são geralmente os vereadores no município, né, os deputados estaduais no governo do estado e os deputados federais e senadores no governo federal. E o poder judiciário é o juiz, desembargador, juiz federal, o Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, são esses aí, né? São ainda, infelizmente, no nosso país, os três poderes eles são caracterizados por famílias que predominam no poder durante muitos e muitos anos. A gente tem aqui, quando Vargas ele sobe ao poder, ele é apoiado por uma dissidência. O que é uma dissidência? Dissidência é um grupo de políticos, de pessoas, de apoiadores, fazendeiros, pessoas importantes, que estavam chateados com os oligarcos, né? Aquele povo da família oligárquica, aquela oligarquia que estava no poder há muito tempo, aquelas famílias que estavam no poder ali durante muito tempo, né? Os tenentes também deram uma ajuda muito grande no governo de Vargas. A destituição de Washington Luiz no poder, né? Que impediu a posse de Júlio Prestes, né? Foi, no caso, o que ganhou a eleição no lugar de Vargas. Que Vargas não foi eleito. Vargas ele deu um golpe, né? Depois Júlio Prestes ganhou a eleição através de fraudes eleitoral. Gente, naquela época, o interessante é que o processo eleitoral ele era uma coisa muito diferente de hoje, né? Não existia o voto secreto naquela época. Os mesários, as pessoas que recebiam os eleitores, eles ficavam sentados numa mesa, assim, né? E as pessoas chegavam e colocavam o nome. Ou era só o nome colocado naquela lista. E todo mundo sabia quem votava em quem. Então, se você pedisse o seu voto, se era um coronel, por exemplo, aqui no Nordeste, foi muito caracterizado nessa época com questão do coronelismo, né? O coronelismo foi um momento em que o Brasil viveu um período oligárquico, o Nordeste brasileiro viveu um período oligárquico, que somente as mesmas famílias predominavam no poder através do coronelismo. Os coronéis foram os responsáveis por manter esse sistema de oligarquia, esse sistema de poucas famílias no poder político aqui no Nordeste. Então os coronéis tiveram esse papel de fazer a manutenção dessa oligarquia aqui no Nordeste. Os coronéis, gente, geralmente eles eram que compravam os votos
inibia as pessoas, coibia as pessoas a votarem nos candidatos deles. Então, os coronéis eram beneficiados com obras, por exemplo, um açude que vinham para uma região. Geralmente os políticos faziam o açude dentro da fazenda do coronel, que era justamente para o coronel poder controlar aquela água e dar aquela água, facilitar aquele pasto que era aguado com aquela água daquele açude, que foi gasto com dinheiro do povo, justamente para ele controlar essa água e poder aprisionar as pessoas naquele voto, para aquele candidato, para votar sempre naquele mesmo candidato. Então, o coronelismo foi isso, né? O apadrinhamento, a troca de favores, a manutenção das oligarquias no poder. Outra coisa aqui que eu tinha que falar para vocês é a política trabalhista, né? No tempo de Vargas, foi criado os direitos trabalhistas, a criação do Ministério do Trabalho, a concessão de direitos trabalhistas, os sindicatos sob controle do governo, porque assim, ao mesmo tempo que Vargas, nessa época, ele cria os direitos trabalhistas, que é o repouso maternidade para a mulher que é grávida, o 13º salário, o salário mínimo, tá vendo aí, ó? Salário mínimo. Vargas, ele criou o salário mínimo. Gente, olha, nunca você pode pensar, o salário mínimo criado por Vargas foi um salário mínimo de R$ 1.045, que é o salário mínimo de hoje, né? Eu acho que é 1.045, 1.045 a 1.039, uma coisa assim. Nunca a gente pensar por esse lado. A gente pensar num salário mínimo baseado em $100. Vargas criou um salário mínimo baseado em $100. Nessa época, o conto de réis, ele tinha um valor muito bom, sabe? Em relação ao poder, o poder de paridade de compra hoje do nosso real. Naquela época, $100 dava para o cara comprar muita coisa, sabe? Dava para o cara comprar muita coisa. Segundo alguns pesquisadores, $100 dava para a pessoa se manter, uma família de 4, 5 pessoas, se manter com 25% desse salário. Por exemplo, se a pessoa ganhar $100 trabalhando numa fábrica, trabalhando somente 8 horas por dia, que foi o que Vargas fez. Antes as pessoas trabalhavam 10, 12 até 14 horas por dia nas fábricas, sábado, domingo, feriado. Aí Vargas estabeleceu segunda a sexta, final de semana é remunerado, é pago. O cara não trabalha e mesmo assim é pago. Férias, 13º, salário mínimo. Então o salário mínimo da época, $100. O cara ganhava $100, ele gastava $25 com alimento. Arroz, feijão, farinha, pedaço de carne, uma rapadura, 1 litro de mel. Então isso aí o cara guardava em casa, na despensinha, o restante ele fazia as outras coisas. Agora a gente deve lembrar que nessa época não existia ventilador, não existia televisão. Aqui no Brasil nem rádio existia. O rádio só veio chegar aqui em 1935, 1940. Os primeiros rádios, né? Mas nas mãos dessas pessoas, o rádio só chegou em 1960, 1970, né? Nessas pessoas mais pobres que eram assalariadas. Então, o salário mínimo era muito dinheiro, gente. Mesmo não existindo essas coisas para as pessoas gastarem com energia, com água encanada, nesse tempo a água era na cacimba, a pessoa não gastava com essa água da Cagesse. Antigamente as pessoas compravam o querosene ou então a banha para botar dentro da lamparina e acender o fogo e ficar com a lamparina para clarear a noite. A pessoa não pagava energia. Então não existia ar-condicionado, ventilador, não tinha nada disso. Não tinha fogão elétrico, o fogão era lenha, qualquer 2 tijolinhos rebutados no chão ali, botava uns 2, 3 gravetos, depois um troncozinho de madeira, fazia o fogo e fazia o almoço, fazia a janta, fazia o café da manhã. Não existia esse negócio de manteiga, presunto, para botar dentro do pão, e nem pão tinha, né? Geralmente eles comiam uma tapioca, uma batata doce. Então o gasto era muito pouco. Geralmente as pessoas plantavam no quintal de casa, em algum pedaço de chão, plantavam alguma coisa, e quase todo mundo produzia o que precisava. Mesmo trabalhando na fábrica, tinha um tempinho para plantar. Tinha alguém da família que plantava alguma coisa, ou mesmo essa pessoa que trabalhava plantava. Porque o Brasil, gente, existia aproximadamente nessa época 90% da população que vivia na zona rural. Então, era muita gente que vivia na zona rural e pouca gente que vivia na zona urbana. Quem vivia na zona urbana, geralmente era a pessoa que tinha um poder aquisitivo maior. Entendeu? O transporte era o cavalo, não existia carro, não existia moto.
certo? Não existia nada disso. Então o gasto com gasolina era zero, não existia esse gasto. O transporte que muita gente tinha era só as pernas mesmo, tá? Então a despesa dessas pessoas era muito pequena. A gente falando aqui sobre a Revolução Constitucionalista, eu estou aqui me balançando numa rede, por isso está tendo um barulho aí. A Revolução Constitucionalista foi uma revolução feita em São Paulo, porque o povo de São Paulo não aceitou Vargas tomar o poder no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, certo? Vargas, ele dá o golpe junto com o exército, porque os tenentes que tinham feito toda aquela rebelião entre 1922 e 1927 apoiou Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas já tinha, além dos fazendeiros que estavam insatisfeitos com aquele Washington Luiz, que era o presidente da República da época, que ele vai lançar um candidato paulista, já tinha essa ala aí que estava chateada com esses oligarcas. Existia também a ala industrial, que toda a ala industrial era do lado do Getúlio Vargas, porque os industriais, que era uma classe que estava começando agora, que estava nascendo a industrialização brasileira, eles se sentiam fora da política brasileira, eles não tinham apoio nenhum desse governo da Primeira República. Então, quando Getúlio Vargas se candidata, toda essa ala industrial, todo esse lado de empresários, que tinham trabalhadores de fábrica, tinham fábricas organizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles vão apoiar Getúlio Vargas. Então, Vargas ele vai ter uma grande parte da população brasileira com um poder aquisitivo muito grande. Muita gente rica vai apoiar Getúlio Vargas. E outro fator de peso muito grande que vai apoiar Getúlio Vargas é o Exército Brasileiro, né? Que ele vai se articular como Exército Brasileiro e dar o golpe, né? Expulsar Júlio Prestes, que ganhou a eleição. 3 meses depois, 4 meses depois, ele toma o poder. Aí ele assume. E o povo de São Paulo, que era a terra de Júlio Prestes, a terra de Washington Luiz, vai ficar insatisfeito com o governo de Vargas, apesar deles verem que Vargas não tinha mais condição de devolver o poder de volta a Júlio Prestes, eles vão cobrar aquilo que Vargas prometeu. O que foi que Vargas prometeu na campanha? Prometeu a reforma trabalhista, uma nova Constituição, o direito ao voto secreto. O voto agora vai ser secreto. Não vai mais ser aquele votozinho na mesa, você botando o seu nome, qualquer pessoa pode botar um nome ali e alterar e essa eleição eles ganharam através da fraude. Não vai mais ser assim. O voto agora vai ser escondido. A pessoa vai votar e não vai mais o outro aqui ver. O mesário não vai mais ver em quem a gente está votando. Então foi Getúlio Vargas que instituiu isso aí. Então os paulistas eles fizeram toda essa bagunça, essa rebelião, a revolução constitucionalista, cobrando de Vargas essa Constituição. Certo? Então Vargas ele vai criar a Constituição 2 anos depois da Revolução Constitucionalista, que durante esse período aí, da Revolução Constitucionalista, Vargas ele vai responder duramente com o exército nas ruas, batendo nas pessoas, guerreando. Dentro de São Paulo, da capital de São Paulo, e algumas cidades grandes como Santos e outras cidades, Guarulhos, interior de São Paulo, elas vão ter uma guerra civil mesmo, né? Muita gente vai guerrear. Só para um detalhe aqui, gente, nessa Revolução Constitucionalista, muita gente do interior brasileiro foi pego praticamente à força para levar para essa guerra. Porque o Brasil, gente, não tinha muito exército não, sabe? O exército brasileiro era muito fraco. Tinha pouca gente, era pouco efetivo do exército brasileiro. O Brasil quase não tinha polícia militar, o Brasil não tinha polícia investigativa. Ela vai surgir mais na frente, né? Polícia Federal, Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, isso vai nascer mais na frente do Brasil. E o Exército, que era a única, praticamente a única polícia que tinha, era muito pouco. Então, para poder combater essa rebelião em São Paulo, só sabendo que São Paulo era o estado mais populoso, já era o estado mais populoso do Brasil. Mesmo Rio de Janeiro sendo a capital, mas São Paulo já era a capital, já era o estado mais populoso. Não sei se eu falei a cidade aí, mas não é cidade, gente. É o estado mais populoso do Brasil, já era São Paulo. Então tinha muita gente para guerrear e para poder combater esse povo, o governo federal teve que vir aqui no Nordeste. Muitos nordestinos foram levados praticamente à força para essa guerra. Eles não queriam, mas foram.
O governo fazia ali as suas promessas, né, que nunca foi cumprida. Então, gente, é mais ou menos isso daí, né? Isso daí que a gente viu, já está com 15 minutos de explicação. E a gente tem aqui uma tarefinha para a gente fazer. Essa tarefa ela está composta de uma, duas, três, quatro questões. Acredito não, uma quatro questões. Meu Deus do céu, 5 minutos vocês fazem isso aí. Aí vocês vão fazer essas questões do 8º dia, certo? Bater a foto. Olha aí, mano. Bater a foto, ó. Vocês vão tirar a foto no celular e enviar para o grupo do WhatsApp para mim dar uma olhada. Mas pelo amor de Deus, você não envie isso aí daqui a 5 minutos, não. Leia a apostila, assista esse vídeo aí da explicação. Qualquer dúvida você pergunta aqui do grupo, certo, gente? Pois valeu.